Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse com a leitura do nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Hoje a gente vai continuar lendo aqui o subtítulo As Duas Testemunhas. E antes de iniciar a leitura, quero que você dê um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam conseguir entender melhor o livro de Apocalipse. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá bem? As duas testemunhas. Ao iniciar-se o capítulo 11, João fala de uma visão em que recebeu uma vara de medir e a seguinte ordem, abre aspas: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naqueles adoram. Os que pretendem datar o livro de Apocalipse, situando-se nos dias da pregação do Nero, nos anos 60, indicam a referência, abre aspas, santuário de Deus, fecha aspas, feita aqui como prova de que o templo de Jerusalém continuava de pé quando ele foi escrito. Embora seja verdade que esta expressão indicava originalmente o templo judaico, abre parênteses, tanto em certas passagens do Velho Testamento como em várias referências do Novo Testamento, fecha parênteses. Parece inconcebível que o Apocalipse estivesse mencionando essa estrutura. No livro de Apocalipse, os judeus são, abre aspas, a sinagoga de Satanás, fecha aspas. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Eles são representados como inimigos do Todo-Poderoso, do Cordeiro e da Igreja. A Igreja fiel é considerada como o templo de Deus. Em Apocalipse 3:12, versículo 12. No caso de João, portanto, essa expressão só poderia referir-se nesse contexto ao templo espiritual de Deus, a igreja, conforme 1 Coríntios 3,16, 1 Pedro 2,5. Abre aspas. O átrio exterior do santuário, fecha aspas, Apocalipse 11:2, é uma referência simbólica ao mundo dos homens que se acha fora do corpo de Cristo. A ordem dada a João para, abre aspas, medir, fecha aspas, o templo é outro meio de representar o propósito de Deus, a fim de proteger e preservar a igreja contra os perigos. Abre aspas, o significado aparentemente indica que aquilo que é medido segundo a ordem de Deus fica sob o controle e cuidado diretos. A igreja será protegida na catástrofe vindoura, conforme o selo de Apocalipse 7:3. Isto não significa que ninguém perecerá, pois haverão mártires, mas a igreja não será destruída, fecha aspas. Isso é citado no livro do Maurice. O átrio exterior que não foi medido e continua sem proteção, que é o mundo, é entregue ao pecado e, portanto, sofrerá eventual destruição. Todavia, haverá um tempo em que será permitido que os habitantes desse átrio exterior cometam abusos contra a igreja, contanto que não a destruam, abre aspas, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, fecha aspas. Os 42 meses não representam um período literal de 3 anos e meio, mas indicam um tempo de duração limitada. Deus não irá tolerar que a cidade santa, o templo, o altar e seus adoradores sejam calcados aos pés indefinidamente. Não permitirá que os judeus sejam eternamente perseguidos, sem
qualquer alívio. Neste ponto, a visão, seu foco começa a surgir. O céu dá uma missão a, abre aspas, duas testemunhas, fecha aspas, também chamados de, abre aspas, duas oliveiras, fecha aspas, e, abre aspas, dois candeeiros, fecha aspas. Apocalipse 11, 4. Para que profetizem vestidas de pano de saco durante os 42 meses, 1.260 dias, em que cidade e o templo de Deus estejam sendo calcados aos pés pelas nações. O número 2, na literatura apocalíptica, refere-se àquilo que foi fortalecido ou duplicado. Desde que os candeeiros já foram identificados como igreja, em Apocalipse 1:20, as duas testemunhas representam a mesma em sentido coletivo. As duas testemunhas representam toda a igreja fiel durante o período da provação iminente e retrata a missão da igreja em tais circunstâncias. A pregação fiel e contínua do Evangelho. As testemunhas estão vestidas de pano de saco, o que indica luto e tristeza, mas permanece fiel à sua tarefa. As profecias de condenação sobre os inimigos de Deus as entristece. O sofrimento que suportam as mãos dos perversos as faz sofrer. Sua dedicação ao Cordeiro as mantém firme em sua tarefa através de tudo isso. Quem ousa opor-se ao seu trabalho irá sentir a ira do Senhor, como represária. Apocalipse 11, 5 e 6. Os versos 7 a 10 mostram o que acontecerá às testemunhas depois de terem realizado sua tarefa de dar testemunho fiel do Evangelho entre os homens pecadores. A, abre aspas, besta, fecha aspas, surge do abismo, entra em luta contra as testemunhas, derrotas e as mata. A besta introduzida aqui é ainda mais proeminente na segunda metade de Apocalipse, capítulo 12 a 22. Ela deve ser identificada com o imperador romano, e o fato de, abre aspas, surgir do abismo, fecha aspas, indica sua associação com os poderes do mal. Quando ela mata as duas testemunhas nesta cena dramática, parece ter dominado a igreja. As testemunhas jazem na rua e os homens se alegram com a sua morte. Como observa no livro de Summers, abre aspas, não é preciso muita imaginação para ver nisso a atitude do Império Romano nesse período, quando parecia que o cristianismo estava sendo esmagado para nunca mais levantar-se, fecha aspas, diz Summer. Toda essa atividade tem lugar, abre aspas, na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado, fecha aspas. Apocalipse 11, versículo 8. Embora alguns tomem isso como uma referência a Jerusalém, a cidade em que Jesus foi crucificado, essa cidade havia sido destruída na época em que nosso livro foi escrito. Esta referência enigmática significa Roma. Afinal de contas, Jesus tem sido crucificado em mais lugares do que apenas na Jerusalém terrena. Segundo Hebreus 6,6, os homens, abre aspas, estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus, fecha aspas. Toda vez que se entrega ao pecado e endurece seus corações contra a justiça, a ponto de não poderem
mais arrepender-se e afastar-se do seu pecado. Os nomes e memórias de lugares perversos do passado, tais como Sodoma, Egito e Jerusalém, são usados aqui para identificar a cidade mais pecadora dos dias de João, Roma. Como o império tinha sido, abre aspas, atormentado, fecha aspas, pela pregação fiel do Evangelho por parte das duas testemunhas, seus habitantes perversos alegraram-se com a aparente destruição das mesmas. Mas a história ainda não acabou. Abre aspas, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Fecha aspas. Apocalipse 11, 11. Quando parecia que Roma tinha derrotado a igreja, ela iria erguer-se das cinzas da perseguição. Este tipo de quase extinção e consequente volta vibrante à vida ocorreu mais de uma vez na história da igreja. Quando Roma caiu, a igreja sobreviveu, e até os inimigos da igreja teriam, abre aspas, medo, fecha aspas, ao reconhecerem que o poder divino estava por trás de tal reavivamento. A subida das duas testemunhas aos céus simboliza a exaltação dos mártires que morreram durante a época da grande perseguição da igreja por parte de Roma. Isso será seu cumprimento completo e final, naturalmente, quando os discípulos forem arrebatados para estar com o Senhor por ocasião da volta deste, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Abre aspas, mas, enquanto isso, essa exaltação foi antecipada à vista do mundo pelo tributo pago às vítimas de uma perseguição, algumas vezes poucos anos depois de sua desonra e morte. Fecha aspas. Está no livro, citado no livro de West. Com o final do segundo ai, a sexta trombeta, chegou a hora de soar a sétima e última trombeta, o terceiro ai. Obrigado por acompanhar a leitura. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente vai ver o toque da sétima trombeta. Fiquem com Deus, deixa o like aí, encaminhe esse vídeo para os seus conhecidos, para que mais pessoas possam conhecer melhor o livro de Apocalipse. E até o próximo vídeo. Amém?